Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esta terceira parte desta série de estudos. Nós vimos até agora, na primeira parte, o quanto é importante nós conhecermos a Deus. Na segunda parte vimos quem é este Deus. Vimos claramente pelas Escrituras Sagradas que Deus, o Deus da Bíblia é o Pai de Jesus Cristo. E ficou muito claro pelas Escrituras Sagradas. Hoje, pela graça deste nosso bom Deus, o Pai, nós vamos ver quem é que é Jesus Cristo. Realmente, é muito importante sabermos quem é Jesus Cristo. Pois se nós nos lembramos em João 17:3, diz-nos claramente que a vida eterna é conhecer unicamente a Ti, que é o Pai que Jesus estava a fazer esta oração, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós temos que conhecer também Jesus Cristo, saber quem é Jesus Cristo, de facto, o que é que as Escrituras Sagradas nos dizem acerca de Jesus Cristo. Então o objetivo deste estudo hoje é claramente para saber isto, o que é que as Escrituras Sagradas, este livro sagrado que nos foi deixado pela vontade de Deus, o Pai, a nós, o que é que este livro nos diz a nós acerca de Jesus Cristo. E nós vimos no outro estudo anterior que se há alguém que nós devemos ouvir, claramente é Jesus Cristo. Ele é acima de todos. Ele é o Filho de Deus. E nós vemos que em João capítulo 1, versículo 17, e diz-nos: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, aqui, realmente, a Bíblia está-nos a dizer que nós devemos ouvir a Jesus Cristo. Devemos realmente ouvi-lo, porque a graça e a verdade vieram por ele. Isso não quer dizer que não houvesse graça e verdade anteriormente a Jesus Cristo. Mas, realmente, ele é a verdade. E devemos ouvi-lo para tirarmos qualquer tipo de dúvidas, porque ele foi ele que veio do céu para nos revelar a verdade e para nos dar a saber quem é o Pai e quem é Ele e o Evangelho, na verdade. Em João 10:36 diz: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós disseis blasfemas, porque disse, sou o Filho de Deus. Então aqui temos um primeiro testemunho de Jesus Cristo. Ele está aqui numa disputa com os fariseus e ele diz claramente que eles estão a dizer que ele blasfemou por afirmar que ele era o Filho de Deus. Então aqui Jesus está a dizer quem ele é. Ele está a dizer, eu sou o Filho de Deus. Podemos também ficar a saber que a Bíblia nos deixa saber que houve um ser, o qual é Deus, o ser que se encontra no trono, esta pessoa magnífica. Ele também disse algo acerca disto. Nós vemos em Mateus que nos é dito que, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos este relato que a Bíblia nos mostra que houve uma voz que veio do céu. Nós sabemos que é a voz do Pai, porque ele diz claramente: eis aqui o meu Filho amado em quem me comprazo. Então o Pai, ele está a dizer que Jesus Cristo era o Filho dele. Então nós vemos que esta voz do céu, a voz do Pai, só é ouvida 3 vezes durante os Evangelhos. Qualquer que seja dos Evangelhos é ouvida. De fato, eu diria que no Novo Testamento é só 3 vezes que aparece audivelmente esta voz do céu, e 2 das vezes que o Pai fala, ele diz que Jesus Cristo é o Filho dele. Então, eu penso que é bom levarmos em consideração o que o Pai diz e o que o Filho dizem acerca de Jesus Cristo. E temos mais uma ocasião em que o Pai diz o mesmo. Em Mateus diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Aqui, mais uma vez, temos uma testemunha do Pai, o testemunho do Pai a dizer que realmente ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. O Filho realmente é o Filho de Deus. E ele diz que, o Pai diz que devemos o quê? Fazer o quê? Escutá-lo. Escutar o que Jesus tem para dizer. Então, vamos escutar o que Jesus nos disse para ficarmos sem dúvidas acerca da identidade de Jesus. Quem é que ele realmente é. Nós devemos realmente ver o quê? O que é que Jesus disse? O que é que o Pai disse? E realmente vamos ver também o que é que os apóstolos ensinavam. Será que os apóstolos ensinavam algo diferente daquilo que vimos até agora? Vamos ver. Em Mateus 16,15 diz: E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós vemos que Pedro, ele, se nós lermos depois os versículos a seguir, nós vemos que realmente foi inspirado por Deus, pelo Pai, a dizer estas palavras. Ele diz claramente que Jesus Cristo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vemos que, consequentemente, nos versos a seguir, Jesus diz que sobre isto, o qual Pedro tinha dito, ele iria fundamentar, ele iria pôr como base a sua igreja. A sua igreja iria ser edificada sobre esta verdade, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E isto é muito importante, realmente. Nós podemos deduzir que qualquer igreja que ensine o contrário não é a igreja de Deus, obviamente, porque não está fundamentada nestas palavras de Pedro, que foram inspiradas pelo Espírito de Deus vivo, o Pai. E nós também vemos que em João 11 diz: E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Este verso é muito interessante, de fato. Aqui nós vemos que Maria, ela está numa conversa com Jesus e realmente Jesus faz-lhe uma pergunta e ela diz que realmente acredita que Jesus é o Cristo. E depois ela diz algo muito interessante. O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O que é que me leva a concluir com esta resposta de Maria? Claramente que o povo judeu, eles sabiam claramente que haveria de vir um Messias, o qual iria salvá-los, e que esse Messias era o Filho de Deus. Realmente este conhecimento vem desde Gênesis, porque a Adão foi revelado esta verdade preciosa, que o Filho de Deus, literalmente, haveria de vir um dia ao mundo e salvar a humanidade. E obviamente esta verdade tinha vindo a ser proclamada e passada de geração em geração. Por isso, Maria aqui diz claramente que Jesus é o Filho de Deus. Ela não diz isto porque Jesus tinha vindo ao mundo como um humano e tinha nascido de Maria. Eu não creio, realmente não creio que seja isto. Mas vamos continuar no estudo e vamos provar ainda pelas Escrituras que isto realmente era o que Maria tinha em sua mente e é a verdade, realmente. Em Mateus 14 diz: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Nós sabemos que este episódio foi quando Jesus andou sobre as águas e foi um milagre incrível que os discípulos ficaram realmente muito surpresos com toda aquela situação. E então eles disseram, sem realmente duvidar, que és verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus realmente é o Filho de Deus. Em Atos 9:20 também temos um episódio interessante, que é realmente Paulo, logo depois de ser batizado e de se converter a Jesus verdadeiramente, depois de ter caído do cavalo na ida dele para Damasco para perseguir a igreja. Então, depois desta situação toda, ele esteve 3 dias sem comer
e sem beber, e então ele depois foi batizado e as escamas caíram-lhe dos olhos. E ele, logo, o primeiro sermão que ele faz, que é incrível, e a Bíblia não faz nada por acaso, o primeiro sermão que ele faz é realmente este. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Porque é que o primeiro sermão de Paulo realmente é tão preciso e tão pontiagudo, que foca neste assunto? Realmente porque antes disso Paulo pregava ao contrário. Ele negava que Jesus era o Filho de Deus, literalmente. E então o primeiro sermão que ele faz realmente foi para pôr isto bem claro e para realmente proclamar o Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, literalmente. E realmente já vimos aqui umas testemunhas. Vimos o Pai, vimos Jesus, vimos os discípulos. Vamos ver aqui outros seres que realmente dizem o mesmo. Quem são eles? São os anjos caídos, os demónios que realmente viveram antes de serem postos fora do céu, viveram no céu durante uma era a qual nós não sabemos, ou durante um tempo o qual nós sabemos, mas nós podemos ter a certeza que eles sabem muito bem o que se passou no céu. E o que é que nos diz em Lucas 4? Diz: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Nós vemos que o primeiro desafio de Satanás, o inimigo das almas e o inimigo de Deus, que Deus o repreenda, nós vemos que o primeiro desafio que ele faz a Jesus Cristo é realmente pôr isto em xeque, pôr isto em dúvida a Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, realmente nós podemos, com toda a informação que temos, ver que o inimigo odeia este fato. O fato que Jesus é realmente o Filho de Deus. E ele é muito invejoso. Ele cobiça muito isto de Jesus e sempre cobiçou, pois ele queria ser igual a Jesus. Realmente um ser divino, porque realmente ele não o é. Ele queria sê-lo, sabendo que Jesus é o Filho literal de Deus, e ele queria equiparar com Jesus Cristo. Vemos também Lucas diz: E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Aqui temos outro episódio onde um dos demónios está a ser expulso por Jesus e ele diz esta verdade eterna, o qual ele diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E os demónios aqui estão realmente a dizer a verdade. E também temos em Marcos a mesma situação, o qual é realmente a mesma situação. Diz: E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, nós estamos aqui a ver estes episódios que estão-nos a mostrar, a Bíblia está-nos a mostrar quem é que é Jesus. Que ele é realmente o Filho de Deus. Vamos agora ver na Palavra Sagrada o que é que realmente este termo, o Filho de Deus, representa. Nós sabemos que este termo é usado em diferentes ocasiões e com diferentes pessoas. Então, vamos ver o que é que este termo Filho de Deus ou Filhos de Deus pode realmente representar. E vamos a Lucas 3,38, diz: E Cainã de Enós, e Enós de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Aqui Lucas, quando escreveu o seu Evangelho, ele está-nos a dar a genealogia de Jesus para provar que realmente ele é um homem. Ele era um homem. Realmente Jesus tinha uma descendência de homem. Maria, e ele está aqui, ele obviamente foi gerado dentro de Maria pelo Espírito de Deus, e aqui Lucas está-nos a tentar mostrar muito claramente que Jesus realmente era um homem. E vemos nos outros evangelhos que mostram, tem dois evangelhos que o princípio dos evangelhos mostra-nos a descendência humana de Jesus, e os outros dois evangelhos mostram-nos a descendência divina. De fato, é muito interessante. Mas aqui o que é que nos está a mostrar realmente é que Adão, de Deus, então Lucas está-nos a dizer
Cainã era filho de Enós, Enós de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então, aqui a Bíblia está-nos a dizer que Adão era um filho de Deus. Podemos dizer que Adão era filho de Deus. Então, aqui temos uma forma de usar esta palavra, filho de Deus, podemos usá-la a Adão. E em Jó 38:7 também nos diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então temos aqui a ver outro episódio que também, quando fala aqui das estrelas da alva, e depois chama também de filhos de Deus, nós aqui concluímos que está a falar dos anjos. Os anjos também são chamados de filhos de Deus. Então temos aqui a ver a primeira categoria, que nós podemos dizer assim, que é chamada de filhos de Deus. A primeira categoria é os anjos e é realmente Adão. Os anjos e Adão realmente foram criados. Então eles são chamados filhos de Deus por criação. Mas existem outros dois tipos de filhos de Deus. Vamos ver. Em 1 João 3:1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então aqui estamos a ver que nós, os que temos fé em Jesus Cristo, também somos chamados de filhos de Deus. E temos mais um exemplo na Bíblia que nos diz em Romanos 8:15: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então aqui Paulo deixa-nos saber de que forma é que nós somos filhos. E é esta segunda categoria, que nós somos filhos por adoção. Então existem os anjos e Adão que foram filhos, ou que são filhos por criação. Tem o pecador arrependido, que somos nós, que somos filhos por adoção. E existe mais uma classe única, realmente, que é Jesus Cristo. Ele é a próxima categoria de ser que realmente pode ser chamado Filho de Deus. Vamos ver de que forma. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou a seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então aqui estamos a ver esta terceira categoria, que é única, somente Jesus Cristo pode realmente ser chamado de unigênito Filho de Deus. É uma forma diferente. Então, nós vemos que os anjos e Adão são filhos por criação. Vemos que nós, o pecador arrependido, é filho por adoção. E vemos que Jesus Cristo é o unigênito, realmente gerado do Pai. E vemos que em João 3,16 também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então estamos aqui a ver que Deus enviou o seu Filho unigênito. Se Deus enviou o seu Filho unigênito, é porque Ele tinha algo para enviar. Jesus realmente foi enviado como Filho de Deus antes de vir ao mundo. Então, realmente estamos aqui a ver esta verdade preciosa de que Jesus é o Filho de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, e existem os anjos e Adão, que foi criado, que são filhos de Deus por criação. Mas existem as pessoas que realmente pensam que Jesus só se tornou o Filho de Deus quando veio à Terra e foi gerado do Espírito Santo em Maria. Nós vamos ver que realmente isto não é verdade. A Bíblia mostra-nos claramente que isto não tem fundamentos bíblicos. E quando é que Jesus se tornou o Filho do Homem? Porque vamos ver que Jesus é chamado de Filho do Homem e Filho de Deus. Vamos ver agora quando é que ele se tornou o Filho do Homem. Em Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então aqui Paulo em Gálatas está-nos a deixar saber que
Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher. E, de fato, aqui está a sua humanidade. Está aqui o Filho do Homem. Em Lucas 1,31 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, aqui está o anjo Gabriel a falar com Maria e ele está a dizer a ela que ela iria ter um filho. E aqui, mais uma vez, serve para provar que aqui foi quando Jesus se tornou o Filho do Homem. Este título, o qual ele tem também. Filho do Homem. E vamos em Hebreus 10, 5 também diz: Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aqui é uma profecia que se encontra em Salmos 40, o qual pode-se dizer que Jesus está a falar, a profetizar no futuro o que haveria de acontecer, que haveria de ser um corpo preparado para ele. Mas ele já existia antes que esse corpo fosse preparado. Então, de fato, aqui estamos a ver o conceito do Filho de Deus a vir ao mundo e tornar-se o filho do homem também. Mas agora vamos ver na Escritura, se é que a Escritura nos diz, é claro que eu estou certo que a Escritura nos diz isto, e vamos ficar muito claros, de que Jesus, antes de vir à Terra, ele era chamado, ele é conhecido, ele é de fato verdadeiramente o Filho de Deus antes de vir à Terra. Vamos ver isto claramente. Será que as Escrituras nos dizem este fato, esta verdade eterna? É claro que sim, vamos ver. Em Miqueias 5,2 diz: E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cuja origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós vemos aqui este verso em Miqueias que realmente deixa muito claro o que realmente se passava antes de Jesus vir à Terra. E vemos aqui que este verso está a fazer uma profecia que Jesus haveria de nascer em Belém. E também diz que existe uma origem de Jesus e diz que é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós, se formos ver esta palavra em particular, esta palavra hebraica, nós vemos que significa alguns sinónimos diferentes. Diz origem, local de saída e descendência familiar. E se nós formos ver os sinónimos da palavra descendência, é prole, filiação, sucessão, geração. E se formos ver os sinónimos da palavra origem, é essência, rudimento, berço, nascimento, fonte, núcleo, naturalidade, início, causa, princípio e nacionalidade. Então, eu diria que se nós formos realmente traduzir de acordo com a forma mais correta, nós poderíamos ler assim: E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, cujo princípio é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui a Bíblia está-nos a deixar saber muito claramente que Jesus Cristo, antes de vir à Terra como um homem, como filho do homem, ele sempre foi na eternidade, a um ponto, ele teve um início, não sempre foi, isto realmente, aqui a Bíblia está-nos a deixar saber que ele teve um princípio onde ele realmente começou a ser o Filho de Deus. Antes disso ele não era. Aí vamos continuar e ver. Será que a palavra sagrada nos diz o que é que aconteceu nestes dias da eternidade? Vamos ver o que é que diz. Nós conhecemos uns versos muito interessantes que aparecem em Provérbios 8, do 22 ao 30, o qual nos deixam saber realmente o que é que aconteceu. Aí, quando é que Jesus realmente teve este princípio de dias na eternidade. E diz, em Provérbios 8, do 22 ao 30, O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes
se houvessem assentado antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda antes ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sob a face do abismo, quando firmava as nuvens acima e quando fortificava os montes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, aqui em Provérbios 8, nós vemos, se nós vermos o capítulo desde o princípio, está-nos a falar de sabedoria. Mas, obviamente, nós não podemos dizer que isto é sabedoria, literalmente. Pois, se for sabedoria, literalmente, temos que concluir, pelo que a Bíblia nos está aqui a dizer, que houve um ponto em que Deus não tinha sabedoria, e a partir deste ponto, onde ela foi gerada, ela apareceu, que Deus começou a ter sabedoria. E isto não tem realmente sentido e bom senso nenhum. Realmente, aqui, o que se passa é que está a falar de Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. A Bíblia deixa-nos saber isto claramente. E não é que Deus não tinha sabedoria antes deste ponto no tempo, mas que houve alguém que de facto tem o título de sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, que apareceu num certo ponto no tempo. E nós sabemos que em 1 Coríntios 1, 24, nos diz isto. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então aqui nós estamos a ver que Paulo está-nos a dizer que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E por isso ele tinha o título, em Provérbios 8, do 22 ao 30, de sabedoria, o qual diz-nos em Provérbios que ela apareceu, ela foi gerada. E em Coríntios 1,30 também nos diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo, outra vez, nos diz aqui que Jesus é realmente a sabedoria de Deus. E se você tem dúvidas em relação a isto, compare, por favor, Mateus 23, 34 com Lucas 11, 49. Nós vemos que em Lucas 11, 49, Jesus falando, ele dá-se o título a ele próprio de sabedoria de Deus. Então, é claro aqui que Provérbios está-nos a falar de que Jesus teve um princípio de dias. E isto é claro para quem realmente quer ver a verdade e quer ser sincero com o que as Escrituras dizem. Muitos pensam que Jesus Cristo se tornou o Filho de Deus realmente quando nasceu de Maria. Nós já vimos que isto não é verdade, mas vamos ver que realmente este termo Filho de Deus existia já no Velho Testamento e que realmente Jesus sempre, não sempre, obviamente como nós vimos ele teve um princípio onde ele apareceu, mas nós não conseguimos entender isto na nossa mente, mas houve um princípio de Jesus Cristo como Filho de Deus, como ser, mas ele não se tornou Filho de Deus quando veio à Terra e nasceu de Maria. Não, ele foi o Filho de Deus antes, muito antes. Nós vemos isto no Velho Testamento. Como, por exemplo, em Provérbios 34 nos diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Aqui é muito interessante este verso. Aqui está-nos a falar de algo que aconteceu na criação. Estamos aqui a ver quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa. Isto são, de certa forma, palavras um pouco poéticas a descrever a criação da terra. E aqui este salmista, a pessoa que escreveu em Provérbios, ele diz-nos que qual é o nome deste ser, desta pessoa que realmente fez estas coisas, que criou estas coisas. E depois ele faz uma pergunta muito interessante a seguir. Ele diz: e qual é o nome de seu filho? Se nós percebemos,
se nós pensarmos um pouco naquilo que está aqui a ser dito, o importante aqui é a relação, o relacionamento entre estes dois seres. Ele não diz o nome dele, pois nós sabemos que seria chamado Yahweh, o nome do Pai, e Jesus realmente não tem um nome no Velho Testamento, por assim dizer, podemos chamar de Miguel, no Velho Testamento também Miguel é Jesus, mas aqui ele não está a focar nos nomes, ele está aqui a focar-se realmente neste relacionamento, que é realmente o que é importante, que ele é o filho desse tal que criou as coisas, esse que amarrou as águas numa roupa e encerrou os ventos em seus punhos. Qual é o seu nome? E depois ele diz, qual é o nome do seu filho? Então nós estamos aqui a ver que o Filho de Deus, ele existia antes de vir à Terra, como Filho de Deus. Aqui estamos aqui a ver em Provérbios 30. E de fato, se formos a comparar este texto com Provérbios 8, do 22 ao 30, nós vemos que quando está a falar naquela parte da criação, diz, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima e quando fortificava as fontes do abismo, e continua para que as águas não trespassassem o seu mano. E depois diz, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Quem é que estava com ele? Quem é este ele? Ele é Deus, o Pai, o Altíssimo. E ele que estava com ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós estamos aqui a ver claramente, porque o contexto aqui é de criação, e em Provérbios 30, o mesmo contexto aqui está a falar quem encerrou os ventos em seus punhos e quem amarrou as águas numa roupa. Isto é um contexto de criação, e depois fala de quem é que é o seu filho. E em Provérbios 8 estamos a ver que ele estava com ele. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Então Jesus Cristo estava realmente ao lado de Deus na criação. Ele realmente é um co-criador com Deus, o Pai. E vemos em Daniel 3,25 que também diz, respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aqui vemos Nabucodonosor, quando ele lança os 3 homens hebreus dentro da fornalha, eles realmente não morrem, mas aparece um quarto, e aqui Nabucodonosor, ele faz esta afirmação incrível, a qual ele diz que o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Como é que ele sabia, em primeiro lugar, que Deus tinha um filho e realmente a semelhança ou a parecência do Filho de Deus? Será que os 4 hebreus, tanto os 3 que foram lançados como Daniel, eram evangelistas na Babilónia? Pois claro que sim. Eles, em primeiro lugar, sabiam que Deus tem um filho, e eles proclamavam isso, e certamente diziam que ele era o Messias, que haveria de vir ao mundo, o Filho de Deus, literal, e obviamente eles sabiam da presença do Filho de Deus, pois visões tinham sido dadas aos profetas, e eles sabiam a semelhança do Filho de Deus, que é como um sol e tudo o resto. Então, aqui temos esta afirmação deste homem, que é incrível, o qual ele diz claramente que o Filho de Deus realmente leva-nos a concluir claramente que Jesus Cristo era o Filho de Deus antes de vir à Terra. Sempre foi, quer dizer, não sempre outra vez, porque ele teve um princípio, Provérbios diz-nos, nós não podemos ir para além do que a Escritura nos diz, houve um princípio em que Jesus apareceu e ele foi o Filho de Deus porque Deus assim o quis, mas daí ele sempre foi, antes de vir à Terra, ele já era o Filho de Deus. Isto é que é o importante nós termos na nossa mente, que Jesus, antes de vir à Terra, como homem, ele é o Filho literal de Deus. E se formos ver este verso que agora acabámos de ler em Daniel, o qual Nabucodonosor faz esta afirmação e diz que realmente que Jesus é o Filho de Deus, e isto é antes de ele vir à Terra. E depois, se formos a João 11, como ainda há bocado lemos, quando Maria diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, nós estamos a ver aqui esta linha de verdade eterna, o qual nós sabemos que antes de Jesus vir à Terra, os judeus, eles sabiam claramente
Os israelitas, eles sabiam claramente que Jesus era o Filho de Deus, literal, e que ele era o Cristo. Que o Cristo era o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo e salvar a humanidade. Como eu disse há bocado, e tenho a 100% de convicção de que isto é verdade, quando Adão pecou e foi dada a promessa em Gênesis 3,15 de que haveria de vir a semente e haveria de combater com Satanás, eu tenho a certeza que Jesus falou cara a cara com Adão, dizendo-lhe que ele, pela sua transgressão, pela sua rebelião e aceitar as filosofias de Satanás, tinha destruído a raça humana e que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, literal, haveria de vir e ser sacrificado como um cordeiro e salvar a humanidade. Eu tenho 100% de convicção de que isto é verdade e que Adão, desse ponto para a frente, ele passou esta informação de geração em geração e ela foi passando. Por isso vemos que os 4 hebreus em Babilónia, na Babilónia, eles proclamavam esta verdade, tanto que Nabucodonosor sabia. E vemos que Maria, ela diz que Cristo é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, isto é claríssimo, que Jesus é o Filho de Deus antes de vir ao mundo. E temos também em Salmos 2,12 que diz: beijai o Filho para que se não ir e não pereceis no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aqui, obviamente, é claríssimo. O salmista está-nos aqui a dizer que devemos confiar em quem? Em Jesus Cristo, o Filho literal de Deus. Eles sabiam que realmente Deus tem um Filho literal, e o qual ele haveria de vir e salvar a humanidade. Em Isaías 9,6 também nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, aqui se nós formos pensar um pouco sobre o que Isaías nos está aqui a dizer, o que é que ele nos está aqui a dizer? Ele está aqui a dizer-nos: porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado de maravilhoso, conselheiro. Então, aqui há 2 fases. Primeiro ele diz assim: um filho se nos deu. Ok? Então, já havia um filho para ser dado. Jesus já era o filho antes, então ele foi dado. E depois diz: e se chamará o seu nome. Então, futuramente, ele só seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, no futuro. Se chamará. Não se chama agora, se chamará. Então, antes da vinda de Jesus, ele era o Filho de Deus, literal. Com isto eu estou a dizer que Jesus não era divino antes de vir? Claro que era. Pois ele, sendo o Filho de Deus, isto tem que ficar claro. Jesus é divino, Jesus é igual ao Pai. Não haja dúvidas sobre isso. A Bíblia deixa-nos isto claríssimo. Jesus não é um Deus menos Deus, ou um Deus mais pequeno, ou um Deus falso. Não tem nada a ver. Jesus é o Filho de Deus. Ele é divino porque ele é o Filho de Deus. Ele saiu do Pai. E o Pai assim quis que toda a plenitude da divindade habitasse, estivesse sobre Jesus, estivesse nele. Ele é 100% divino. Não há diferença nenhuma entre o Pai e o Filho na sua natureza. Na sua natureza, ambos divinos. Realmente são os únicos 2 seres em todo o universo que são divinos. É o Pai e o Filho. Não existe mais ninguém. A divindade realmente é composta por 2 seres divinos. Vamos chamar a testemunha verdadeira e ele vai nos dizer se ele nasceu do Pai ou não. Vamos chamar Jesus Cristo e vamos ver o que é que ele nos diz acerca dele próprio. E em João 8 diz-nos: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O que é que Jesus está aqui a dizer? Jesus, mais uma vez, nós temos que ouvir o que Jesus nos diz. Todas as pessoas que falam algo contrário àquilo que Jesus nos diz, a gente tem que pôr no lixo. Temos que realmente afastar-nos dessas pessoas. Todos aqueles que dizem algo contrário ao que Jesus diz e ao Pai, através da sua palavra,
pomos de lado lixo. Não há comunhão entre as trevas e a luz, entre o erro e a verdade. Então, vamos ver o que é que Jesus nos está aqui a dizer. Ele está-nos a dizer que ele saiu de Deus e veio de Deus para o mundo. Temos que acreditar em Jesus. Vamos seguir. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Mais uma vez, Jesus, vamos ver os próximos versos e vamos ver que Jesus quer nos deixar ficar bem acimentado na nossa fé, esta verdade preciosa, que ele saiu de Deus. E isto faz dele o Filho literal e verdadeiro de Deus. Ele está a dizer, e crestes que saí de Deus, e o Pai nos ama, temos de ter atenção, porque o princípio do verso diz, pois o mesmo Pai vos ama, visto como me amastes, e crestes que saí do Pai. Então o Pai ama-nos se nós acreditarmos que realmente Jesus saiu do Pai. Se nós não acreditarmos, fazemos Deus um mentiroso. Em João 16:28 diz, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso queremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Vejam aqui, é muito interessante aqui esta conversa entre Jesus e os discípulos. Ele está a dizer o quê? Ele está a dizer assim, saí do Pai e vim ao mundo. E depois os discípulos dizem, agora abertamente estás a falar sem parábolas. Nós acreditamos verdadeiramente que saíste do Pai e que não precisas que mais ninguém te interrogue. Tu és divino, tu és o Filho do Deus vivo. Tu não precisas que ninguém te interrogue. Então Jesus depois diz-lhes, vocês creem agora? E depois continuando, ele diz, agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Verdadeiramente os discípulos acreditavam que Jesus tinha saído de Deus, literalmente. Literalmente. E se nós formos a ver, eles todos proclamavam isto, que Jesus era o Filho de Deus. E não é porque ele tinha vindo como humano que ele se tornou Filho de Deus. Não, não é. Ele é o Filho de Deus antes de vir à Terra, antes de realmente encarnar num corpo humano. E se nós formos ver, por exemplo, a palavra que é usada aqui em João, quando ele usa, se nós formos ver ao grego, a palavra que se usa é, por exemplo, a mesma palavra que se usa aqui em Marcos 1:25 que diz, e repreendeu-o Jesus dizendo, cala-te, sai dele. O que é que está aqui a passar entre Jesus e este anjo caído? Jesus está aqui a dizer ao anjo caído, ao demónio, para sair da pessoa. Aqui a palavra é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. É a palavra que é usada. Sai dele. Obviamente, se as pessoas estão possuídas, existe um espírito que, de uma forma que eu não entendo, controla a pessoa e está na pessoa. Eu penso que é na mente. E através da mente essa pessoa é controlada. Mas Jesus está aqui a dizer para este espírito sair do corpo dessa pessoa. E nós vemos episódios em que as pessoas tremem e espumam. E realmente é algo físico e espiritual que está a passar. Mas é literal. Algo está na pessoa e o espírito imundo sai da pessoa. Não vamos nós acreditar aqui quando então Jesus diz que saiu do Pai, que é a mesma palavra que está a ser usada. E se vamos ver o contexto de toda a Bíblia, realmente é isto que aconteceu. Jesus saiu literalmente do Pai. Nós temos uma representação perfeita, o qual em Gênesis diz, façamos o homem à nossa semelhança. E o que é que saiu? 2. E quem é aquele, o único que é feito à semelhança, que a Bíblia nos diz, exatamente em Hebreus, que é feito à semelhança de Deus? Jesus Cristo. Então, Deus, falando com o seu Filho em Gênesis, está a dizer, façamos o homem à nossa semelhança, pois Jesus é exatamente igual ao Pai, é a semelhança do Pai. Igualzinho. E
E então o Pai dizendo a Jesus, façamos o homem à nossa semelhança, saíram dois, Adão e Eva. E a forma como realmente saíram, ou apareceram, é muito interessante, porque Adão foi criado da terra, do pó. Depois de estar vivo, depois de Deus respirar o espírito da vida nele, aí depois Deus decide tirar dele uma costela e formar, a partir daí, formar Eva. E aí a representação para que todo o universo e todo o mundo saiba um pouquinho só, como, o que é que aconteceu entre o pai e o filho. Realmente Adão representa Deus, Eva representa Cristo, e vemos que isto é claro realmente nas Escrituras. Isto é um outro estudo que terá que ser feito, mas isto é claro. E vemos que Deus é a cabeça de Cristo, o homem é a cabeça da mulher. Então todas estas coisas realmente conectam e ligam-se em eles nesta corrente perfeita de verdades eternas. Mas vemos que esta representação é verdadeiramente maravilhosa, em que Adão é tirado um pouco de Adão, uma costela, e daí é formado Eva. Então, esta é a representação de um pouco daquilo que se passou no céu nos dias da eternidade, quando Deus decidiu tirar Jesus dele mesmo e aparecer o Filho dele, divino, maravilhoso, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E uma pergunta que deve-se fazer é: porquê é que isto é tão importante realmente para a minha salvação? Será que isto é importante para a minha salvação? Nós vemos em 1 João 2, 22 que nos diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vocês estão aqui a ver porque é que é tão importante nós realmente sabermos que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus? Pois João está-nos aqui a dizer, em 1 João 2, 22, ele está-nos aqui a dizer o quê? João está-nos a dizer que aquele que nega este relacionamento de pai e filho realmente é o anticristo. Estes têm o espírito do anticristo. Estes negam que o Pai é realmente o Filho, o Pai de Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Filho do Pai. Então vemos aqui a importância disto, realmente. E em 1 João 5,10 também nos diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Que testemunho é que Deus deu de seu Filho? Nós vimos ainda há bocado, nós vimos ainda há pouco. Há pouco nós vimos que Deus fala 3 vezes em todo o Novo Testamento. E dessas 3 vezes, 2 ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Se nós vamos dizer que Jesus não é o Filho literal de Deus, nós estamos a fazer de Deus um mentiroso. Eu não aconselho a ninguém a fazer isto, pois a vida eterna depende disto. Não chamamos de Deus mentiroso e realmente vamos acreditar no que Deus nos diz, no que os apóstolos nos dizem, Jesus nos diz e todo o resto dos testemunhos. Em João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui João está-nos a dizer realmente, aquele que crê no Filho. Porquê é que João está a falar estas coisas? Porquê é que João escreve isto tão enfaticamente? Ele está-nos a dizer isto uma vez atrás das outras. O Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele não é o único. Todos os outros apóstolos o fazem. Jesus o fez. Deus falou do próprio céu, os demónios. Então vamos acreditar no que a Bíblia nos diz, irmãos. E João 20 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crendo no quê? Crendo que Jesus é o Filho de Deus e é o Cristo. Quanto a isso, ninguém duvida. Mas quanto à filiação de Jesus com o Pai, o mundo inteiro cristão duvida disso. O que é interessante, pois a Bíblia diz que todo o mundo se maravilhou após a besta e adoraram o dragão. Todo o mundo. Então todo o mundo nega a filiação real de Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus literal antes de vir à Terra com o Pai. E
aqui João está-nos a dizer, se nós queremos ter vida eterna, é melhor nós realmente acreditarmos nisto, que Jesus é o Filho de Deus. Como é que os judeus eles conseguiram crucificar Jesus Cristo? Se nós vermos, eles andaram a tentar durante meses e meses, a tentar realmente apanhar uma chance para crucificar Jesus Cristo. Então, quando eles finalmente o apanharam, eles levaram-o a tribunal, tudo muito rapidamente e tudo com testemunhas falsas. Estas testemunhas falsas, eles tentaram dizer falsidades contra o mestre, mas eles não conseguiam realmente agarrar Jesus em nada do que ele estava a dizer, porque ele mantinha-se calado e, mais ainda, do que os falsos testemunhos estavam a tentar fazer com que Jesus tivesse feito algo de errado, mas eles não conseguiam apanhá-lo. Mas houve algo que o sumo sacerdote, ele disse, o qual realmente conseguiu levar Jesus à cruz. Vamos ver o que é que foi. Em Mateus 26 diz: Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda mais testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfémia. Então, o que era considerado uma blasfémia para estes homens, realmente? O que era considerado uma blasfémia para estes homens foi quando eles disseram: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus disse? Tu o disseste. Tu o disseste. Eu sou o Filho de Deus, sim. Eu sou o Filho literal de Deus. Eu vim ao mundo para salvar a humanidade. Tu o disseste. Vocês já se perceberam que Jesus, quando disse isto, ele claramente sabia que iria ser crucificado e morto. Mas ele prefere ser morto do que negar a filiação com o seu Pai bendito. Ele prefere dizer, sim, não, vocês estão a dizer a verdade. Eu vou ser morto, mas não interessa. Eu sou o Filho de Deus verdadeiramente. E depois, mais à frente, diz: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Então aqui nós estamos a ver que Jesus realmente foi crucificado por quê? Porque eles estavam a dizer que ele tinha-se feito Filho de Deus. Ele não se fez, ele é o Filho de Deus, verdadeiramente. E nós temos pessoas que nos dizem que Jesus foi crucificado porque ele disse que ele era Deus. Jesus nunca disse que ele era Deus. Nunca. Vocês podem ler todos os evangelhos. Tudo, do princípio ao fim. Não existe essa mentira de que Jesus disse que ele era Deus. Jesus nunca disse que ele era Deus. Ele sempre disse que ele era o Filho de Deus. E ele recebeu adoração por isso. E é merecedor da adoração. Honra e glória e poder para todo sempre. Pois ele é o Filho de Deus. Ele é divino. Ele é igual ao Pai. Mas ele nunca disse que ele era Deus. Então, temos que concluir que nós temos que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Temos que acreditar em Jesus. E isto é claro, porque em João 2,22, João deixa-nos saber, se nós não acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus, somos mentirosos e realmente somos o anticristo, porque negamos o Pai e o Filho, este relacionamento do Pai e do Filho. Existe uma doutrina que é interessante. Outra vez, eu volto a dizer o quanto é interessante isto. Que 98, isto é um número, no mínimo, eu penso que será 99, tanto, do mundo cristão que acredita numa doutrina que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus realmente. Não sei se você tem ideia disto, mas a doutrina da Trindade verdadeiramente nega que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus. Então, realmente, isto faz dessa doutrina uma mentira e realmente uma doutrina do anticristo, uma doutrina realmente demoníaca. E para vós que não têm ideia do que é que a Trindade realmente, verdadeiramente ensina, eu vou-vos ler aqui um pouco excerto, um excerto que dá para ter uma ideia clara do que é que a Trindade realmente representa. Vamos ler. De acordo com este mistério central da maioria das religiões cristãs, existe apenas um Deus em 3 pessoas. E depois dá-nos aqui um exemplo
como em João, 1 João 5, de 7 a 8, o qual é um absurdo. Mas vamos continuar. Apesar de distintas uma da outra, nas suas relações de origem, como o Quarto Concílio de Latrão declarou, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Nas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo, coiguais, coeternos, consubstanciais e cada um é Deus, completo e inteiro. Então, aqui temos um pouco do certo do que é que isto é a Trindade Católica. O qual, de fato, é a Trindade, qualquer Trindade. Qualquer Trindade é a Trindade Católica. Já vamos ver isto. Qual existem denominações que enganosamente tentam dizer que não é. Mas já vamos provar que é. Então, aqui o Concílio de Latrão e os teólogos católicos, todos eles dizem realmente que Deus é um em três pessoas. E dão-nos aqui um exemplo de 1 João 5,7, o qual é um exemplo falso. De facto, podemos ser levados a crer que realmente nem existe na Escritura, foi acrescentado, mas mesmo se existir, não diz ali que Deus são três pessoas de forma alguma. Diz que estes três dão testemunho de algo, que Jesus é o Filho de Deus, de facto. E o que é interessante aqui é que diz que são três pessoas num Deus. Mas aqui leva-nos aqui a... Satanás é muito, muito manhoso. Ele é muito astuto. Aqui leva-nos a dizer aqui o quê? É o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Isto é uma mentira. Porque, de fato, tem um pouco de verdade aqui. De que o Pai realmente gerou o seu Filho. E isto é verdade. Mas não fica por aí. Se ficassem por aí, muito bem. Mas eles dizem que são três pessoas, o qual não existe. Realmente são duas pessoas, o Pai e o Filho. E depois dizem que realmente estes três seres, eles não dizem que são seres, são três pessoas. Existe uma outra doutrina que já vamos ver que diz que são seres, mas aqui eles dizem que estas três pessoas são coeternas. Se algo é coeterno, verdadeiramente não pode haver nenhum primeiro nem um segundo. Então são todos equiparados no tempo, por assim dizer. Então realmente o Pai nunca poderia ter gerado o Filho. Entendem? O Filho nunca foi gerado do Pai. Então isto nega, por isso é que é satânico, por isso é que é do anticristo, que nega o Pai e o Filho, nega o relacionamento do Pai e do Filho, pois não pode haver um Pai nem um Filho, porque são coeternos, ok? Então aqui está a doutrina da Trindade, aqui resumidamente, mas de facto quer dizer que são um Deus em três pessoas e que são todos coeternos, coiguais. Estas três pessoas são coeternas e coiguais, o qual, na verdade, a Bíblia não nos deixa saber nada disto, mas deixa-nos saber que existe um Deus verdadeiro, o qual tem um Filho bendito, o qual foi gerado dele e que apareceu a um certo ponto no tempo. Esta é a verdade, o qual aqui é negado por esta doutrina satânica da Trindade. Então, aqui temos o Centro de Pesquisas White, que é da denominação Adventistas, e o qual nos diz que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Crença fundamental número 2. Então, aqui, esta denominação em particular, eles querem-nos dar a entender, enganosamente, enganando as pessoas, que a Trindade Adventista é realmente diferente da Trindade Católica. Mas isto é um engano satânico. A Trindade Adventista é exatamente igual. Pois aqui nós estamos a ver que existem três pessoas, o qual não existe na Bíblia. Nós vimos até agora que existem duas pessoas, existe o Pai e o Filho. E depois, ainda mais, ainda diz que são coeternas. Então, se são coeternas, outra vez, estas três pessoas realmente não podem ser um pai e outro filho. Pois para ser filho e para ser pai, realmente um tem que gerar o outro e tem que sair depois. O pai existe primeiro e depois vem o filho. Então, aqui estamos a ver realmente que a igreja, a denominação adventista, ela nega o Pai e o Filho. Então, neste momento, também tem o espírito do anticristo no meio deles, o qual é este espírito da Trindade satânico que nega o Pai e o Filho. E tem graça que eles ali embaixo até usam a palavra mistério. E se nós formos atrás e vermos o que é que a Igreja Católica diz, a Igreja Católica diz claramente que esta doutrina da Trindade é um mistério.
depois ninguém consegue explicá-la. Então temos que aceitar isto, porque os homens dizem. E então eles próprios dizem, é o mistério central da fé católica. E aqui os adventistas, eles também dizem que é um mistério, que é interessante. Existe uma outra forma de trindade, que chama-se triteísmo, e vamos agora explicar um pouco. Aqui diz, o triteísmo é o conceito de que o Deus da Bíblia é realmente composto de 3 seres separados, que são só um, porque eles estão perfeitamente unidos nas suas metas, planos e propósitos, e porque eles trabalham juntos. Neste conceito, Deus não é um indivíduo, mas um grupo de 3 indivíduos ou uma comunidade. De acordo com o trinitarianismo ortodoxo, o triteísmo divide a substância de Deus, consequentemente, em 3 seres separados. Assim seriam 3 deuses, e isto é rotulado como triteísmo. Então aqui estamos a ver aqui o outro sabor da trindade. Então existe pelo menos duas formas de trindade. Existe aquela clássica que explicámos, que diz que é um Deus, mas são 3 pessoas. Mas existe aqui o triteísmo, que diz que realmente são 3 seres. E eles são um só, por causa da sua união. De fato, aqui faz deles 3 deuses. E eu também acredito que na outra também faz, na trindade ortodoxa, também faz deste Deus, que são 3 pessoas, também faz realmente 3 deuses. Isso é politeísmo. Ambas as duas são politeísmo, na minha opinião. Mas este é claramente politeísmo descarado, porque eles dizem que são 3 seres completamente separados. Então, isto é o triteísmo. E temos aqui como exemplo desta teoria, eu cito um autor que promove este pensamento. Em 1996, Gordon Jensen escreveu: para erradicar a rebelião do pecado do universo e estabelecer a harmonia e a paz, um dos seres divinos aceitou desempenhar o papel do pai e o outro o papel do filho. E o terceiro ser, o Espírito Santo, aceitou o papel que o plano requeria. Os seres divinos não perderiam nenhum de seus poderes nem suas deidades. Os seres divinos desempenharam papéis que eles tinham concordado em realizar antes da fundação do mundo. Aqui estamos a ver na revista Adventista o que é que este homem está a dizer. Ele está a dizer que existem estes 3 seres e quando Adão realmente trouxe a desgraça sobre a raça humana, eles disseram assim entre eles: olha, eu sou o pai, tu és o filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Não há aqui outra opção. Ou, naquele caso, não seria Espírito Santo, seria não sei o quê. Mas seria um dos seres. Então, eu vou ser o pai, tu és o filho, tu és o Espírito Santo, ok? Vamos aqui fazer aqui um teatro. Eu vou dizer que eu amei o mundo de tal forma que dei o meu filho unigênito, mas eu não tenho filho nenhum para dar, pois tu não és meu filho, também não sou teu pai. É tudo uma farsa, mas pronto, vamos aqui fazer aqui uma farsa. Realmente fazer um ridículo de Deus, realmente. Mas isto realmente é grave, irmãos, o que eles estão aqui a fazer. Esta doutrina realmente, e de fato é uma doutrina que é aceita pela maior parte dos adventistas. Eles próprios dizendo que não, mas na prática o que eles acreditam é triteísmo. Não é a trindade. Eles acreditam em triteísmo, realmente. E eles todos dizem esta blasfêmia que isto é um papel que foi tomado por Jesus. Jesus não é o Filho de Deus, mas ele aceitou isto como um papel, é uma posição funcional. Isto é uma blasfêmia, é um ridículo satânico que é posto sobre as pessoas. A maior parte de vocês não conhece estas verdades, infelizmente, mas por isso é que eu estou a fazer estes vídeos, para mostrar o que é que a denominação adventista, em particular, ensina e, de fato, o mundo cristão todo. Com o conceito do triteísmo, não pode haver nenhum filho real de Deus. A última definição cabível é de um ser que é divino e que está representando um papel, ou fingindo ser o filho de um dos outros seres divinos. E esta é a verdade. É tudo um fingimento, de acordo com estas doutrinas. Faz de Deus um ridículo, um hipócrita, um falso, um ator. A palavra ator no grego quer dizer hipócrita. Então este Deus do triteísmo, este Deus da Trindade, é um hipócrita, de fato é uma vergonha, realmente. E vemos realmente que é isto que os adventistas dizem, porque aqui temos o Instituto Bíblico Adventista, o qual é o órgão, que é o porta-voz de toda a igreja e o que é que toda a igreja realmente ensina e acredita. E vemos aqui um homem que chama-se Ángel Manuel Rodrigues, em 2015, o qual ele diz:
Em quinto lugar, a imagem pai e filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai-filho dentro da divindade. O filho não é o filho natural e literal do pai. Uma criança natural tem um começo, enquanto dentro da divindade o filho é eterno. O termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Então estamos aqui a ver o que é que a denominação adventista em particular, o que é que eles acreditam. E de facto, o cristianismo inteiro nega a filiação entre pai e filho. Eles dizem que não é um filho literal, não é um filho natural de Deus. O qual, mais uma vez, eu tenho que apresentar-vos 1 João 2:22, o qual diz que são mentirosos. E é o anticristo esse mesmo que nega o relacionamento de pai e filho. Esse é o anticristo. Então, isto fica bastante claro com toda esta informação que a gente andamos a ver até agora. Nós vimos que a palavra de Deus é muito clara em relação a este assunto. A palavra de Deus, como vimos, ela é claríssima. Deus é maravilhoso. Quando nós escavamos na sua palavra e lançamos a âncora até ao fundo, a âncora apoia-se nesta rocha maravilhosa e ficamos sem dúvidas. Então vemos que Jesus Cristo disse várias vezes sem conta que Ele é o Filho de Deus, que Ele saiu de Deus. Nós vimos que os apóstolos disseram que Jesus é o Filho de Deus. Vimos que meros homens disseram que Jesus é o Filho de Deus. Jesus disse que a sua igreja iria ser fundamentada, edificada nesta verdade, que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a igreja iria ser fundamentada, edificada sobre esta verdade. Eu digo então, a igreja que não tem esta verdade não é a igreja de Deus. Sem dúvida. Qualquer igreja que prega a Trindade ou que diz que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, não é a igreja de Deus. Então, os demónios, também todos eles afirmaram, Satanás fez um desafio a Jesus no deserto. Os demónios, antes de sair dos corpos das pessoas possuídas, eles disseram: Filho do Deus Altíssimo. Então, estamos aqui a ver, irmãos, quantas testemunhas mais é que precisamos. Vemos que a voz do próprio Deus do céu, a voz de Deus veio do céu, ouviu-se, audivelmente a dizer: este é o meu filho amado em quem amo com prazo. Em quem é que nós vamos acreditar, irmãos? Todos quantos creem que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, é o Filho literal de Deus, a Bíblia diz-nos que eles têm a vida eterna. Então, irmãos, isto é muito sério. Eu espero que todos nós possamos estudar isto cada vez mais. Não confiemos nos homens, meus irmãos. Minhas irmãs, nunca, por favor. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E eu tenho visto isto a cada dia. Nós temos que realmente acreditar e pôr as nossas forças todas em Deus e a nossa fé, pôr em Deus a nossa confiança a 100%, estudando a sua palavra, pedindo o Santo Espírito de Deus que Ele venha sobre nós, que Ele habite em nós. E, de fato, falando no Espírito, vai ser o próximo estudo, o qual eu vou deixar bem claro quem é o Espírito de Deus na Escritura Sagrada. E, mais uma vez, eu peço a você que estude, continue a pesquisar estes assuntos. Mantenha-se no canal a ver estas coisas, pois eu irei acrescentar mais informações, mais vídeos, o qual explicam estas coisas claramente. Que possamos continuar firmes na Palavra de Deus e em Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Que possamos realmente ver estas coisas como elas são e, se alguma vez nós acreditamos nestas coisas no passado, possamos ser humildes e ver o que é que a Palavra de Deus nos está a dizer e rejeitar. Digam o que os homens disserem. Eu também tinha esta crença e o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: todos vão me negar, eu vou ser rejeitado. Que seja. Eu quero ser aceito por Deus e pelo seu Filho. Todo o mundo pode realmente rejeitar-me e amaldiçoar-me, pois a mim não me interessa. Eu só quero estar de bem com este ser magnífico, esta pessoa magnífica que está sentada no trono e com o seu Filho bendito. O resto, para mim, realmente não me interessa o que as pessoas dizem, se não está escrito na Bíblia. Ok? Então, vemos que em Mateus 16,15 Jesus disse: e vós,
quem dizeis que eu sou? Esta é a pergunta que eu vos deixo a todos vós. Quem é que vocês dizem que é Jesus? Ele disse que iria edificar a sua igreja sobre a resposta de Pedro. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, possamos continuar a estudar. Eu peço-vos, se puderem, que possam abaixar as vossas frontes para fazermos uma oração ao nosso Santo Deus. Ó Pai Santo, querido Deus, bondoso, beneficente, justo, amoroso, que realmente todas as pessoas que viram este estudo, Pai, possam realmente acreditar que Jesus Cristo é o teu Filho. Literalmente, Ele saiu de ti, houve um ponto no tempo, o qual nós não sabemos, ó Pai. Que possam também ver o estudo anterior e ver que Tu és o Deus verdadeiro, o único, realmente, Deus que a Bíblia nos mostra. E que tens um Filho que é divino, que é o Teu Filho amado, que é igualzinho a Ti, Pai. E que merece toda a adoração, louvor, honra e poder e ação de graças para todo sempre. Ó Pai, Teus são o reino, o poder e a glória. Por isso, Pai, eu peço-te que o Teu Santo Espírito possa vir a cada um de nós e convencer-nos cada vez mais dessas verdades e deixar-nos acreditar no que a Bíblia diz claramente. É a Bíblia que diz, nós somos cristãos, acreditemos em Jesus e na Tua Palavra Sagrada. Muito obrigado por tudo, te agradecemos no nome precioso do Teu Filho bendito, Jesus Cristo. Amém, Pai. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou do vídeo, se tem gostado do trabalho que eu tenho vindo a fazer, por favor, carregue aqui no botão onde diz aqui esta campainha para que você possa receber os meus vídeos frequentemente, cada vez que eu os faço, que possam ser vistos no seu e-mail ou no seu alerta no YouTube e que também possa compartilhar estes vídeos para que as outras pessoas possam saber destas verdades maravilhosas e presentes para este nosso dia. Que Deus abençoe imensamente você e a sua família, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.